terceira parte, que trata das leis morais, dentro do capítulo 1º, onde Allan Kardec faz um estudo da lei divina ou natural. E pergunta a Allan Kardec a espiritualidade: como se pode distinguir o bem e o mal? Resposta: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Então, essa pergunta e essa resposta dada pela espiritualidade a Kardec nos faz refletir sobre a necessidade que cada um de nós temos, principalmente a partir de agora, de procurarmos compreender para assimilar em nós, de forma mais efetiva, o bem. E tudo que deste bem decorre. E, ao mesmo tempo, quando trabalhamos o bem, passando pela experiência dentro de um planeta que nós sabemos ainda é de provas e expiações, nós não podemos desassociar o mal. O mal, ele ainda está presente em nosso planeta e em muitos dos nossos atos, em muitos dos nossos pensamentos, em muitos dos nossos sentimentos. E aí alguém pode chegar e dizer assim, ó, bom, não quer dizer então, Delano, que eu faço o mal, que eu ajo mal? Se nós formos fazer uma reflexão bem profunda a respeito da resposta que a espiritualidade superior dá a Allan Kardec, nós vamos avaliar-nos de que fazemos mais o mal do que propriamente o bem. Aí, Delano, mas isso seria um contrassenso? Então vamos com calma para entendermos aqui a colocação de Emmanuel. Fazer o bem é viver a lei de Deus. E tudo aquilo que dessa lei se afasta é o mal. Essa é a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec. Se nós sentarmos e começarmos a escrever num papel toda a nossa atual existência, desde quando nós começamos a realmente ter uma consciência da mesma, desde da criancinha, desde a fase infantil até os dias atuais, nós vamos observar que crescemos muito, progredimos muito, melhoramos muito e estamos neste processo que é contínuo. E muitas das coisas que nós já conseguimos fazer hoje, de forma até espontânea, há um certo período atrás, até mesmo dentro dessa mesma existência, nós não conseguiríamos fazer. Nós tínhamos dificuldade de fazer. O progresso é real, é constante, é contínuo.
E o objetivo do progresso é fazer com que cada um de nós nos tornemos melhores. E a partir do momento que nós conseguimos realizar isso em nós, nós estamos trabalhando de uma forma mais consciente a lei divina em nossa intimidade, em nosso sentimento, em nossos pensamentos. São etapas aos quais nós devemos gradativamente vencer. E à medida que nós conseguimos fechar uma etapa, nós vamos avançando para outra. Então, quando a espiritualidade responde a Allan Kardec que a distinção entre o bem e o mal, o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dessa lei se afasta. Quando Emmanuel vai traçando para nós aqui na lição exemplos, nós vamos, então, a partir do momento que estivermos aqui trazendo a mensagem de Emmanuel, cada um possa fazer a sua reavaliação, essa autoavaliação. Se nós estamos mais caminhando na linha do bem ou propriamente do mal, ou se nós estamos ainda muito divididos entre o bem e o mal. Vai dizer Emmanuel: se já recolheste a migalha de luz, diminui a sombra no outro. Se já recolheste a migalha de luz, diminui a sombra no outro. Mas como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos diminuir no outro a sombra que ele ainda projeta? Ou que nós podemos pensar que projeta? Talvez essa sombra seja o nosso próprio reflexo. Mas se nós estamos, a partir de agora, retendo informações dentro da terceira revelação de Deus à Terra, que é a doutrina espírita, o Consolador, o Espírito André Luiz vai nos lembrar, lá no livro Agenda Cristã, que quando uma pessoa adentra uma casa espírita, toma um passe e participa de uma reunião pública, uma, duas, três vezes, eu estou aqui até aumentando a colocação de André Luiz no livro Agenda Cristã, essa pessoa ela já é capaz de trazer em si um discernimento daquilo que ela pode fazer de certo ou errado nessa linha colocada pela espiritualidade superior, o bem e o mal. Porque talvez o que seja bem para mim, na interpretação do outro, é o mal. E aquilo que eu vejo como o mal no outro, para ele, talvez ele ache que seja o bem. Então, a partir do momento que nós vamos compreendendo dentro da luz maior e reter essa parte de ter um discernimento daquilo que realmente é certo ou errado, daquilo que é o bem e daquilo que é o mal, Emmanuel nos convida que podemos e devemos, a partir deste momento, diminuir a sombra. Sombra, sabemos que é uma projeção. Então, se nós entendermos que
essa projeção ela está sendo exteriorizada da intimidade do outro ou até mesmo de nós. O objetivo agora é aprendermos com a espiritualidade a fazer luz. E como que nós vamos fazer isso? Então, Emmanuel, ele vai nos dar uma espécie de roteiro. E dentro deste roteiro, naquilo que eu falei anteriormente, podemos estar escrevendo se já conseguimos fazer ou não. Mas se nós já conseguimos fazer, precisamos reavaliar este fazer se o estamos fazendo por um encargo de consciência ou se já conseguimos fazer de forma espontânea. Até isso precisamos também ter em mente, porque não basta fazer, é preciso realizar com amor. Nós sabemos disso. E precisamos alimentar isso dentro de nós. Aí ele vai dizer o seguinte: quais são as sombras que o outro possa estar projetando, ou essa sombra que eu estou vendo no outro talvez não seja também o meu próprio reflexo. Aí, Emmanuel, vê-lo-ás em toda parte, esperando-te auxílio. Esse apela para teu pão. Aquele aguarda a sombra de tua veste. Esse esmola bagatela de tua bolsa. Aquele roga um minuto de gentileza. Entretanto, mais que isso, o outro pede compreensão. Estava pressionado e feriu-te. Falava sem pensar e disse a palavra e te magoou. Superestimou-a a si mesmo e rolou no charco. Enlouqueceu e tenta arrastar-te ao desequilíbrio. Ainda quanto te faça perder as últimas forças nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Então, quem já consegue reter essa migalha de luz do conhecimento cristão, que a doutrina espírita está promovendo a revivência do cristianismo, do Cristo, para o espírita que realmente está buscando se esforçar a cada dia em se tornar melhor e eliminar as sombras que ainda estão como que encravadas em nossa intimidade, por essa luz que vem chegando gradativamente até nós, do conhecimento, da ferramenta ao qual a doutrina nos proporciona utilizá-la a nosso favor e a favor e a benefício de muitos, principalmente daquele que está mais próximo a nós. Quando Emmanuel coloca essa fala diante de uma lista anterior, ainda quanto te faça perder as últimas forças nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Se soubesse o que sabes, não seria problema. Se pudesse sustentar-se, não cairia. Muitas vezes terá tido o propósito de acertar, mas perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade.
estimaria de certo sentir como sentes. Contudo, ainda não recebeu no caminho as oportunidades que recebeste. Se te ironiza, oferece-lhe paciência. Se te ofende, consagra-lhe paciência maior. Ainda mesmo em se mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho de amizade e esperança, porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrará teu consolo como gota de bênção. Se és a vítima, compadece-te ainda mais. Agora, muita atenção nessa colocação de Emmanuel. Se és a vítima, então ele está fazendo uma referência direto a nós, que estamos lendo. Se nos achamos vítimas, compadece-te ainda mais daqueles que estão realizando para conosco tudo aquilo que nós não gostaríamos que fizessem ou que nós realmente não faríamos a quem quer que seja, pelo simples motivo de, a partir de agora, estarmos aprendendo que eu só posso desejar ao outro aquilo que realmente eu desejo para mim. Mas se estamos na condição de vítimas, ou se nos achamos ainda nessa condição, Emmanuel nos convida a compadecer ainda mais. Agora, essa frase que ele coloca em seguida, que nós vamos ler agora, é algo que nós precisamos refletir com muito carinho. Ele diz assim: porque não desconheces quanta dor há na conta da vida para o verbo que amaldiçoa e para a mão que apedreja. É uma frase muito forte. Porque aquele que amaldiçoa, porque aquele que apedreja, aquele que age dentro de suas atitudes no mal, esse é merecedor de nossa compaixão e de muita piedade. Delano, Porque, sim, pode colocar ali. nós sabemos que não existe vítima, né? Não existe vítima, não é? Tudo que nos acontece é colheita, né? É ação e reação. Então, mas eu achei interessante isso. Se te julgas vítima, tem muitos que ainda, né? Sim, Se julgam, se acham vitimados, injustiçados, né? Infelizmente, não é verdade? se colocam nessa posição, Neide, porque ainda não conseguiram reter essa migalha de luz que Emmanuel nos chama a atenção na primeira frase da lição. Então, o conhecimento que nós estamos tendo hoje, perante a doutrina que nos consola e nos esclarece, que é o Espiritismo, já faz com que consigamos entender isso de uma forma melhor, coisa que muitos corações ligados ao nosso não conseguem entender dessa forma. Certo. Quantas pessoas nós conhecemos, nós relacionamos, que se nós dizermos a ela, quando alguém a fere, ou quando essa pessoa passa por uma situação que, entre aspas, foi injustiçada, nós dizemos assim: deixe para lá, perdoa, avança.
talvez esse coração ainda não conseguirá entender isso da forma como nós estamos entendendo. Então, quando Emmanuel traz para nós a lição que se já somos capazes de reter essa migalha de luz, entendendo dentro da lei de causa e efeito que não há nem algoz, nem vítima, nem algoz, nós estamos justamente passando pelas necessidades de acordo com aquilo que nós fomos semeando em nossas existências. Quando essa frase chega para nós, nós vamos observar que o verbo que amaldiçoa e que a mão que apedreja precisa e muito de compaixão, porque não sabe a semeadura de dor ao qual está realizando. E essa semeadura de dor terá uma colheita, que pode vir não somente na atual existência, como ser prorrogada para a sua entrada no mundo espiritual, após deixar o corpo físico, como também prosseguir em uma próxima reencarnação. Então, isso é muito sério. Então, Emmanuel vai trazer assim, ó, o outro é pedaço de nossa história, retratista de nossos atos. E aí ele vai trazer justamente aquilo que nós colocamos no início. Espelho de nossas aquisições, reflexo de nós mesmos. Em casa, é quem te comunga a faixa doméstica. No mundo, é o companheiro de experiência, seja na taça da simpatia ou no grau de aversão. Desse modo, sempre que impelido ao discernimento do bem, pensa no outro. Seja quem seja, será sempre a notícia do bem que vibre em tua alma, porque o bem que lhe ofertes é o bem verdadeiro que a lei te acredita no livro da consciência. E aí ele vai trazer os ensinamentos do Cristo. A árvore é julgada pelos frutos. Reconhece-se se a árvore é boa ou má pelos frutos. A criatura é vista pelas próprias obras. Em todos os sucessos que partilhemos, alguém nos carrega a imagem. Aquilo, pois, que fizeste ao outro, a ti mesmo fizeste. Ninguém faz nada para o outro ou pelo outro. Tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, seja o que for, a gente faz é para nós mesmos. Ilude-se aquele que acha que está fazendo o bem ou exercitando o bem para quem quer que seja. Isso é um engano. Porque o que nós estamos, a partir de agora, realizando, nós estamos arregimentando dentro de nós valores morais, espirituais, que vão acreditar no livro da nossa própria consciência, de nosso espírito. Então, fazer o bem é ser feliz. Agir ainda no mal é sermos infelizes. Mas nós vamos fechar essa primeira parte deste primeiro estudo do livro Religião dos Espíritos. Nós fizemos a leitura da lição do capítulo 82 do livro novo, lembrando que o livro mais velho ou uma edição mais velha não tem capítulo,
mas o título da lição é O Outro. O Outro. Muito bom. Que pena que Eu tava, acabou. é, não acabou não. Não acabou Passou não. Tem parte, falta continuidade. a sua Tem parte. continuação. O Telmo continua. Passou a sua parte. Acabou muito depressa. É só uma reflexão. E eu estava lá em casa esses dias, né? Que eu estava fazendo. A Jesus, ao nosso Pai de amor e bondade, pelo carinho que tem conosco, pelas oportunidades e situações em que nos colocamos e que nos encontramos. Obrigado a toda a espiritualidade do Cantinho de Jesus, pelo carinho que tem conosco. E eu acho muito interessante, muito importante, nós todos refletirmos sobre o cuidado que essa espiritualidade tem conosco ao longo de toda essa nossa caminhada. Nós precisamos nos ver cada vez mais inseridos no trabalho do bem, para que a gente não se equivoque na proposta que temos. Se numa sexta-feira à noite estamos estudando, refletindo sobre a doutrina, é porque nós temos condições para fazê-lo e com muita sabedoria e com muita propriedade. Tem uma amiga muito querida que ela fala que o evangelho não é para os fracos. É uma frase muito forte, mas é muito verdadeira, porque nós nos apropriamos desse conhecimento e precisamos fazer bom uso dele. Então, que nós tenhamos essa certeza. A lição é do livro Renovando Atitudes, 33, Verniz Social. Tem tudo a ver com o que o Delano acabou de trazer para a gente, que a espiritualidade acabou de trazer para a gente. E Lázaro, lá na Instrução dos Espíritos, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, ele pega o iniciozinho da reflexão, o Hamed, né, pega e traz para a gente, e ele fala assim para nós: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Então, a benevolência com os semelhantes, né, produz afabilidade e doçura. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Pode falsear, pode dar uma outra impressão. Quando a gente passa um verniz, né, aquela madeira fica mais reluzente, né, e ele está falando desse particular, dessa transformação que, quando se passa o verniz, vai alterar a aparência. E para a gente pensar um pouquinho, a gente precisa... Antes de começar, pessoal... né? Então, nessa instrução dos Espíritos, no capítulo 9, o título é A Afabilidade e a Doçura. Então, ele tenta trazer para a gente que a gente, trabalhando essas virtudes, nós alcançaremos uma atitude, um comportamento de benevolência para com os semelhantes. E eu sempre gosto de voltar ao Hamed, lá no início do livro, quando ele fala que o objetivo da obra é que, com Jesus, nós mudemos, renovemos as nossas atitudes. Os amigos lembram disso lá na primeira lição que a gente estudou, que ele fala que a esperança de que possam renovar as nossas atitudes sobre a inspiração de Jesus. E é interessante a gente entender que estudar e refletir sobre a profunda sabedoria do Mestre, que conhece muito bem a psique humana, a qual Jesus fala ser a fonte das causas reais dos sofrimentos. Nos torna mais fracos e honestos com nós mesmos. Quando a gente sabe dessas nossas dificuldades. E é interessante que nesse mesmo prefácio, o Hamed traz para nós que Jesus, os nossos benfeitores, eles sabem das nossas dificuldades de perceber a realidade.
dos esconderijos psicológicos que edificamos como métodos de defesa e dos inúmeros papéis e jogos que cultivamos inconscientemente para não assumir responsabilidades ou para camuflar nossas diversas predisposições. Então, a gente voltou lá nesse prefácio do Hamed para que a gente entenda essa questão do verniz social que ele está trazendo. Então, a gente precisa refletir que não é uma coisa que acontece conosco inconscientemente, mas, ao mesmo tempo, buscamos utilizar disso para que tenhamos alcancemos fisicamente, materialmente, sucesso. E o Hamed começa o capítulo dizendo: nem sempre conseguimos mascarar por muito tempo nossas verdadeiras intenções e planos matreiros. Olha só que interessante, né? O tempo, verdadeiras intenções. Porque tudo que nós fazemos tem uma intenção por trás disso. E aí a gente precisa avaliar essa intenção. E aí quando ele fala que nós muitas das vezes fazemos isso construindo um plano matreiro, o matreiro aí já nos remete a um plano não saudável. E o benfeitor Hamed continua: não dá para enganar as pessoas por tempo indeterminado. Após vestirmos as roupagens da afabilidade e doçura para encobrir rudeza e desrespeito, vem a realidade dura e cruel que desnuda aqueles lobos que vestiram a pele de ovelha. E aí a gente refletindo ao longo da semana, a gente ficou pensando que ter o objetivo de ser afável, de ser doce, de ser manso e pacífico é um bom projeto, um bom plano. Mas quando a gente usa isso somente externo, aí a gente tem um grande problema. O benfeitor continua: realmente é no lar que descortinamos quem somos. Olha aí a gente dentro de casa, com os nossos amados. Realmente é no lar que descortinamos quem somos. É no lar que escorre o verniz da bonança e da caridade, que passamos sobre a face e que nos revela tal como somos aos nossos familiares. Amigos, a gente escuta alguns companheiros narrarem alguma história, e eu lembro de uma história muito pitoresca de um amigo que a gente era pequeno e o pai dele era uma pessoa muito gente boa na rua, brincava com todo mundo e tal. E a gente falava para ele: nossa, mas deve ser tão gostoso ser filho do seu José, né? Ele é um cara tão bacana. Aí ele falava para a gente assim: vai morar com ele. A gente assustou com isso. Vai morar com ele? Como assim? Vai morar com ele? Então, a gente, estudando aqui, essa passagem veio à mente desse momento que a gente vê que existe, muitas das vezes, até um empenho da pessoa de ser bondosa, afável, externamente. Mas quantas vezes os familiares não pagam um preço alto? Porque esse companheiro ainda não consegue ser afável e doce também dentro de casa. E o texto traz para a gente mais alguns esclarecimentos. Hamed fala assim: trazemos gestos meigos e voz doce para desempenhar tarefas na via pública, externamente, no contato com chefes de serviços e amigos, com companheiros de ideal e recém-conhecidos, mas também trazemos pedras nas mãos, ou punhos cerrados, no trato com aquele com quem desfrutamos familiaridade.
E aí eu me lembrei de outra situação muito interessante, que as pessoas que mais sofrem conosco nesse processo de transformação são os que nós amamos. E aí a gente lembra que são os primeiros que nós decepcionamos, os primeiros que nós ferimos na nossa caminhada. São exatamente aqueles que nós amamos. Por querer aparentar alguém que não somos, ou impressionar criaturas a fim de conquistá-las por interesses imediatistas, é que incorporamos personagens de ficção no palco da vida. Ou seja, é como se quiséssemos um script numa representação, é como se cumpríssemos um script numa representação teatral. Nada mais do que isso. Em várias ocasiões, continua Hamed, integramos em nós mesmos não só a sociedade visivelmente externa, com suas construções, praças, casas e cidades, mas também a sociedade em seu contexto invisível, que na realidade se compõe de regras e ordens sociais, bem como dos modelos de instituições criadas arbitrariamente. Então, aqui a gente percebe o desconhecimento nas nossas posturas com relação à nossa experiência de estarmos encarnados e da certeza da imortalidade da alma. Ele fala que, em várias ocasiões, integramos. E aí, nós, estudiosos da doutrina, do Evangelho, nós precisamos lembrar que não existe fora do plano espiritual. Não tem jeito de não estar vivendo uma experiência espiritual. Em situação nenhuma que nós nos encontrarmos ao longo do dia. Virar e falar, agora não é o momento disso. Não, agora essa coisa de religião, essa coisa de espiritismo, essa coisa de evangelho, não, isso não casa no meu trabalho, na via pública. Amigos, nós estamos experienciando o evangelho 24 horas por dia. Nós necessitamos vivê-lo em todos os momentos. Essa é a grande diferença do Cristo para conosco. E aí a gente precisa lembrar que o Cristo é o nosso modelo. E nessa condição que nós aceitamos, nós precisamos buscar nele esses exemplos. Como que o Cristo se comportava em todas as situações que ele vivenciava, que os evangelistas trouxeram para nós. Hamed continua. Captamos através de nossos sentidos espirituais todos os tipos de energia oriunda da população. Acabamos de comentar isso, que estamos sempre conectados às questões espirituais. Como que nós captamos? Através de nossos radares sensíveis e intuitivos. Passamos a representar de forma inconsciente e automática um procedimento dissimulado sob a ação dessas forças poderosas. Então, muitas das vezes nós estamos sendo conduzidos, influência dos espíritos sobre nós. Muitas das vezes nós estamos sendo, por vias da intuição, da sensibilidade, adentrando numa situação, numa localidade, e nós queremos nos comportar de acordo com aqueles companheiros que estão lá envolvidos. Nós queremos agir de forma daqueles que não estão conscientes da nossa caminhada espiritual. No livro Horizontes da Vida, psicografia do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, ele traz para a gente no capítulo 24, que tem o título Modelagem Cristã dos Sentimentos, a seguinte orientação.
Miramês fala para nós: modelemos as nossas palavras de modo que elas possam falar do amor e da fraternidade em todas as suas modalidades. E o interessante é quando ele diz assim: ampliemos esse exercício em todos os sentidos, para que eles nos anunciem como sendo algo de Deus na pregação do bem, no silêncio da vida. Olha que lindo. Ampliemos esse exercício em todos os sentidos. Fraternidade, o amor, para que eles nos anunciem. Olha só que interessante, né? Então, nós ampliamos os exercícios em todos os sentidos para que eles nos anunciem como sendo algo de Deus na pregação do bem, no silêncio da vida. Os outros reinos fazem isso sem exigências, enquanto nós, por vezes, perdemos por simples doações o que ofertamos para os outros reinos, quase sempre exigindo-lhes a vida. Devemos sempre colocar o Cristo nas nossas atitudes, visualizando-o junto às nossas conversações e deixar um lugar para ele, o Mestre, no centro dos nossos pensamentos e mantê-lo como vigia ao escapar o verbo dos nossos lábios. Aí ele fala uma frase aqui maravilhosa, ele fala assim: modelar com Jesus é aprimorar. Aprimorar é embelezar os valores que Deus nos confiou. Assim, seremos salvos por conhecermos a verdade. Bacana a colocação do Miramês, quando ele fala na questão da gente modular a percepção do dia a dia em tudo. Colocarmos esse Cristo vivo, essa postura que nós precisamos lapidar em nós, em toda situação. Voltando ao Hamed, ele continua trazendo para a gente algumas características desse verniz. Ele fala assim: maquilagens impecáveis, joias reluzentes, perfumes caros, roupas da moda e óculos charmosos fazem parte do nosso arsenal de guerra. Para que eu capricho na maquilagem, nas joias, nos perfumes, nas roupas da moda, nos óculos? Por que desse arsenal de guerra? Para que isso tudo? Aí ele continua a frase: para ludibriar e corromper, para avançar sinais e para comprar consciências. Olha que interessante. Então, nós sabemos como nos armar para alcançarmos os nossos objetivos, né? Os nossos planos, como ele disse lá no início. Arsenal de guerra para ludibriar e corromper. E aí, quando a gente alcança isso, nós vamos avançar sinais e ter consciências a nosso favor. E ele fala: não nos referimos aqui à alegria de estar bem trajado e asseado. Não vamos confundir que a maquilagem é só para a guerra, a joia é só para a guerra, perfume... Não é isso que ele está falando, não. Não nos referimos aqui à alegria de estar bem trajado e asseado, mas à maquiavélica intenção dos túmulos caiados. E aí ele cita o Evangelho, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 27, em que Jesus fala aos doutores da lei sobre as aparências e traz para a gente um ensinamento belíssimo. Amigos, e Jesus já não fala mais para os doutores da lei. Jesus fala hoje para nós. Por isso que eu trouxe a fala do benfeitor Miramês, quando ele coloca, vou repetir para os amigos, que no centro dos nossos pensamentos precisa estar o Cristo. Mantê-lo vigilante ao escapar o verbo dos nossos lábios. Modelar com Jesus
é aprimorar. Então, esse é o nosso grande desafio. Por não nos conhecermos em profundidade, é que temos medo de nos mostrar como realmente somos. E aí a gente volta lá no prefácio, quando Jesus fala do conhecimento que ele tem da nossa psique e do nosso desconhecimento do nosso íntimo. E aí a gente lembra da proposta da reforma íntima. A gente lembra de Santo Agostinho, lá na 919A do Livro dos Espíritos, quando ele nos orienta a fazer esse processo diariamente, com carinho, com atenção. Por não nos conhecermos em profundidade, é que temos medo de nos mostrar como realmente somos. E aí a gente vai lá na Agenda Cristã, na lição 32, intitulada Sinais. Agenda Cristã, Psicografia do Chico, ditado pelo André Luiz. E ele, olha como é que a gente precisa perceber os sinais para ver se a gente não está adentrando ou planejando ou caminhando com esse arsenal de guerra. André Luiz fala para nós que a nossa conversação dirá das diretrizes que escolhemos na vida. E eu lembro do Valdir, nosso querido Valdir, que ele fala, eu lembro das reuniões mediúnicas que eu tive o prazer de participar com ele, ele fala que muitas das vezes o médium fala algumas palavras que ele jura que não procede dele, que foi uma informação forçada do espírito comunicante. E aí o Valdir sempre lembrava para a gente que se você tem isso fresco, é um usual, na reunião vai sair mesmo. Porque está em você. E aí quando a gente lembra aqui que a nossa conversação dirá das diretrizes que escolhemos para a nossa vida. Então, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso dizer, tudo isso denota as nossas características, que pode estar à flor da pele ou lá no fundo, escondida. E o André Luiz continua: suas decisões, nas horas graves, identificam a posição real de seu espírito. As decisões que nós tomamos, né? Então, eu vou sair para ir ao trabalho, eu vou sair para fazer uma visita, eu vou sair para passear. Eu ainda uso um arsenal de guerra? Eu ainda me preparo? E muitos dos amigos falam, né? Não, eu estou indo porque eu tenho que matar um leão, eu tenho que matar um leão todo dia. Olha só como é que a gente, inconscientemente, a gente se propõe a avançar sinais e comprar consciências. Muitas das vezes é essa a nossa postura. E eu gosto de brincar quando eu converso com o outro. Falei, como é que você está? Você está correndo na frente ou você está correndo atrás? A gente precisa refletir essas coisas. Como é que está sendo o nosso acordar, o nosso despertar? Como é que nós estamos nos preparando para o dia? Se for com alegria de estar bem trajado, estar ceado, maravilhoso. Maravilhoso. Tranquilo. Né? Com calma e elegância. Mas seus gestos na luta comum falam de seu clima interior, diz André Luiz nessa lição. Nossos gestos na luta comum falam do nosso clima interior. Nossos impulsos definem a zona mental em que nós estamos nos movimentando. Amigos, estudar o Hamed, estudar o Evangelho, estudar o Cristo, realmente nos constrange. Muito. Porque aqui eu estou falando e
carapuça tá aqui, né? Tô quase cego já. Porque a gente tenta mudar a nossa zona mental. A gente tenta. Porque a gente tem a luz do Evangelho, da doutrina, dos benfeitores, torcendo para que a gente deixe para trás muitas desses declínios de conduta. Mas a gente ainda movimenta nessas zonas que não são boas. Mas eu acho que o mais legal é a gente estar desconfortável. Acho que essa é aquela sementinha que está brotando, com carinho, que a gente está cuidando. Ela começa a sentir o calorzinho do sol, e aí a gente começa a investir nela. E aí, durante o nosso preparo para sair, a gente já não está indo mais para a guerra. A gente não está indo para vencer o mundo. Não. Nós já começamos a diminuir o ritmo dessa preparação. Ah, não, eu não preciso mais disso. Não, isso aqui hoje eu não vou levar, deixa isso para depois. Isso é muito gostoso da gente perceber em nós. É aquela situação que antes nos atraía 100%, hoje é só 80%, amanhã 70%, amanhã do outro dia 50%, porque é o processo que a gente vai fazendo conosco. Mas a gente ainda passa o olho naquilo, a gente ainda pensa naquilo. Mas rapidamente, antes a gente só lembrava dessa conduta meses depois, hoje a gente já lembra minutos depois que a gente passou por aquela situação mental. E aí André Luiz continua falando. Nossos pensamentos revelam nossas companhias espirituais. E aqui eu vou contar para vocês uma situação muito interessante, que há tempos atrás eu adorava uma luta de MMA, né? Aquela situação ali constrangedora. E aí depois que eu li essa lição, e aí eu fiquei pensando quem é que sentava comigo no sofá para assistir a luta. Eu ficava pensando, opa, não vou querer isso mais não. E vou confessar para os amigos que eu tenho medo quando eu passo, fico zapeando lá na televisão e vejo uma luta. Gente, o desejo de assistir é enorme, mas a lembrança de que quem vai sentar do meu lado é maior ainda. Aí eu pulo de canal rapidamente. Pulo de canal. Não vou parar ali, não. Não vou parar ali. São esses movimentos íntimos que a gente faz. E a gente precisa melhorar os nossos pensamentos, né? André Luiz continua, nossas leituras definem os nossos sentimentos. Olha que bacana. Né? E Chico colaborou conosco, né? Trazendo aí mais de 400 livros, para que a gente não tenha motivo de falar que não estou achando um bom livro para leitura. Nosso trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Olha como é gostoso eu ouvir isso. Nosso trato pessoal com os outros esclarece até que ponto nós temos progredido. Então, a gente está assistindo a televisão e o que está passando ali é um programa sadio, positivo. E aí alguém senta perto da gente e fala, olha, você gosta disso? Olha que interessante esse canal. Não sabia, olha que bonitinho. Aí você olha para o lado, olha para a televisão e agradece a Jesus. Agradece. Ô pai, ô meu irmão, ô meu Gui modelo. Não é que está funcionando? Não é que está funcionando? Aí André Luiz continua. Nossas solicitações lançam luz sobre os nossos objetivos. Traz um livro para mim. Mas é um livro bacana, hein? É assim? Por favor. Nossas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Olha só que interessante.
Amigo, nós estamos falando aqui de alguns vernizes sociais, né? É isso que nós estamos falando aqui, de algumas situações que a gente caminha tão comumente, que não deveria ser comumente, deveria ser sempre constrangedor. Nossas opiniões revelam o verdadeiro lugar que nós ocupamos no mundo. E aí vale o mundo da nossa família, da praça, do bairro, no prédio, na cidade. Então, o nosso mundo, não é lá fora, não, é o local que nós ocupamos no mundo. E aí o André Luiz finaliza a lição dizendo assim: seus dias, nossos dias, são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Olha que interessante. Esse esforço todo que nós estamos fazendo, tem muita gente assistindo. Tem muita gente querendo que a gente melhore bastante. E é mais do que os que não o desejam. Então a gente precisa sintonizar com esse outros companheiros, outros detalhes. Não tem problema nenhum estar bem trajado, estar aseado, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum sair para trabalhar, não tem problema nenhum estar no trânsito, estar quieto em casa, mas a qualidade que nós estamos nessas situações é muito importante. Muito importante a qualidade. Porque nós começamos a construir novos laços afetivos. Nós começamos a desconstruir aqueles laços dos companheiros desencarnados e não que nos seguem. Porque aí na casa espírita, frequentemente, sexta-feira à noite, o obsessor tem que estar muito insistente. Porque ele acaba desistindo. De novo esse cara vai para lá? De novo essa moça vai para lá? Não é possível. Não estou conseguindo. E ele acaba largando. E aí a gente vai se sentindo mais confortável de estar nesse ambiente da casa espírita. Muito gostoso a gente estar. Né? E aí o Hamed continua falando. Num fenômeno psicológico interessante, denominado introjeção, que é um mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos a nós as qualidades dos outros, fazemos o papel do artista famoso, dos modelos de beleza, das personalidades políticas e religiosas, das figuras em destaque, dos parentes importantes e indivíduos de sucesso. E por muito tempo alimentamos a ilusão de que somos eles, vivenciando tudo isso num processo inconsciente, ou quase inconsciente. Porque todo esse fenômeno psicológico, ele tem um objetivo. Nós temos um objetivo de nos parecermos com alguém, de agirmos como alguém. E aí a gente refletindo sobre isso, a gente começa a pensar na nossa caminhada de encarnados. Porque nós começamos copiando papai, mamãe, né? As atitudes desses entes queridos e amados. A gente começa a copiar, fazer igual, escovar dente igual, né? Trocar de roupa, nos preparar para sair igual papai, igual mamãe. A gente começa a ter essa introjecção. Começamos? Mas chega um dado momento que nós precisamos assumir a nossa personalidade, a nossa real situação de espíritos imortais. Eu brinco com a minha mãe, meu pai, né? Estão lá ainda, graças a Deus, estão aqui conosco. Eu brinco com eles, falo, pai, mãe, vocês deviam ter me falado que eu era imortal.
que eu tinha feito muito menos besteira na minha caminhada. Eu fui descobrir isso só aos 50. Então, agora eu tenho que voltar atrás, refazendo isso tudo. Ou deixando de fazer esses papéis ao longo da minha vida. Né? Eles não têm culpa não, tá, gente? Porque eu já, antes dos 50, muita coisa, muita água passou por debaixo da ponte. Já era para que eu tivesse melhorado aí há bastante tempo. Hamed continua falando para nós. Desse modo, nós nos portamos, vestimos, gesticulamos, escrevemos e damos nossa opinião como se fossem realmente eles, representando, porém, uma farsa psicológica. É interessante isso, né? Até o seriado que a gente assiste, né? Aí o Netflix da vida e tudo, a gente, numa situação parecida com aquela cena, a gente age de acordo com o ator. A gente se empolga com aquilo, porque são tantos minutos que a gente dedica a esses seriados a perceber a atitude do chefe, do artista, da mãe, do pai, que a gente esquece de nós trabalharmos o que Lázaro coloca para nós na lição. A benevolência para com os outros, que é dar fruto de amor e produz afabilidade e doçura. E aí o Hamed continua. Por duas ou mais faces, resulta gradativamente em uma psicose da vida mental, porque de tanto representar, um dia perdemos a consciência de quem somos e do que queremos na vida. Amigos, isso aqui é muito interessante, porque muitas das vezes, nessa reencarnação, nós nem lembramos quem nós somos. Nós nem lembramos o que queremos da vida. Isso é muito importante, porque nós precisamos saber para que nós tiramos o pé, o nosso corpo, da cama de manhã. Nós precisamos saber para quê. O que nós queremos alcançar ao longo do dia. E aqui o Hamed chama a atenção para o ontem e para o hoje. O que eu era ontem? Porque a ideia da gente estudar é que a gente tenha a coragem de fazer as mudanças para agora, da agora para frente. Eu não posso, eu tenho que... É para casa, tá? Nós precisamos trabalhar esse verniz social nos próximos 15 dias. Nós devemos. Não é para o outro, não. É para nós. Será que eu não estou fazendo uma apresentação teatral na minha casa, no meu trabalho, no trânsito? Será que não é isso que está acontecendo na minha vida, não? Aí eu preciso parar. E aí a gente entende, voltando à questão 919A. Santo Agostinho nos orientando. Voltamos à questão 625. Jesus, voltando não, né? Introduzindo aí, Jesus, o nosso guia modelo, referência que o Pai nos envia. Hamed continua. Quanto mais notarmos os estímulos externos, influências culturais, físicas, espirituais e sociais em nós mesmos, nossas possibilidades de relacionamento com outras pessoas serão mais, cada vez mais autênticas e sinceras. Quanto mais notarmos. Olha que interessante. Então, eu preciso me ver, preciso me enxergar, eu preciso analisar as minhas atitudes, todos os meus gestos, e observar se eu não estou armado para guerrear. O benfeitor continua. A comunicação efetiva de criatura para criatura acontecerá se não levarmos em consideração sexo, idade e nível socioeconômico. Espírito para espírito. Irmão para irmão. Ela se efetivará ainda mais seguramente sempre que abandonarmos por completo toda e qualquer obediência neurótica aos modelos aprendidos e pré-estabelecidos. Olha que interessante. Essa relação, essa comunicação efetiva, positiva, de afabilidade,
de doçura, de fraternidade, ela ainda mais seguramente, sempre que ela se efetivará, ainda mais seguramente, sempre que abandonarmos por completo toda e qualquer obediência neurótica. Gente, eu não sou escravo desse personagem. Eu não posso mais ser escravo dessa situação. Eu sou livre. Nós somos o Filho de Deus. Nós temos o objetivo de auxiliar a Deus na sua obra magnífica. Nós temos o objetivo de vida que é nos transformarmos em espíritos puros, passarmos e caminharmos por essa perfectibilidade, cada dia aprendendo mais, deixando para trás essas cascas. Então a gente precisa buscar não ser obediente à neurose. E aí a gente buscando entender um pouquinho mais sobre isso, nós fomos a Joana de Ângeles, no livro que o Divaldo psicografou, chamado O Homem Integral, lá na lição número 7, que trata da planificação interior. Ele traz para a gente, a Joana traz para a gente assim: o homem se queixa que o autoconhecimento exige despesa de energia em face do desgaste que o esforço provoca. Talvez não seja necessária uma luta como a que se trava em outras atividades. A manutenção dos conflitos produz muito mais consumação de forças. Basta uma atitude de desvalorização dos problemas. Começou a dar uma dica para a gente. Basta uma atitude de desvalorização dos problemas. Colocar aquele aparato de guerra no seu devido lugar. Como quem deixa cair um fardo simplesmente, em vez de empenhar-se por atirá-lo fora. Então, eu identifiquei aquele equipamento de guerra que eu carrego. Eu identifiquei aquele verniz social que eu tenho. Então, vamos deixar ele suavemente para trás? Sem alarde? Suavemente. A gente não precisa ficar combatendo ele, porque senão acaba acontecendo outra neurose. Outra neurose. Não é isso. Vamos fazer isso de uma forma simples. Olha, ela coloca aqui, tão poético, né? Deixar cair um fardo. Esqueci uma sacola e não quero lembrar dela. Em vez de empenharmos em atirá-la fora. Né? Eu vou embrulhar, vou polir, vou fazer isso, então porque eu nunca mais quero ver. Não, calma e elegância. E ela continua. A manutenção dos propósitos de renovação e de autoaprimoramento é resultado de uma aceitação normal e de todo momento da necessidade de autodescobrir-se, morrendo para as constrições e ansiedades. Morrendo, deixando ali. Né? E é interessante que essas questões elas morrem se a gente para de alimentá-las. Elas murcham. A gente precisa parar de alimentar. Né? Então, a manutenção dos propósitos de renovação e de autoaprimoramento é resultado de uma aceitação normal e de todo momento, da necessidade de autodescobrir-se, morrendo para as constrições e ansiedades, os medos e rotinas do cotidiano. E aqui é interessante que quando ela coloca essas rotinas do cotidiano, a gente precisa lembrar que tem alguns personagens, alguns artefatos de guerra, alguns vernizes sociais que a gente ama, é apaixonado por eles. Por isso que a gente repete. Por isso que a gente não quer nem deixar de lado.
Tem alguns personagens nossos que a gente adquiriu, que a gente construiu. Gente, tem hora que a gente construiu com todo carinho. Eu quero parecer com fulano. E aí a gente começa até o jeito de andar, o jeito de olhar, a postura, tudo. Aí vira uma rotina. Aí todo dia, na hora que eu vou para o espelho, eu tenho que me preparar. Na hora que eu pego o carro, eu vou dirigir igual a Ayrton Senna. Nelson Piquet, não, eu sou velho, hein? Nelson Piquet. Emerson Fittipaldi. Pois é, personagens lá da minha infância. Mas a gente precisa mudar esses hábitos, essas rotinas. E ela continua. Desta ação consciente de não dirigir mais como esses nossos irmãos, de não me vestir mais como esses nossos irmãos, desta ação consciente de que se impregna o homem, se planifica interiormente. Planifica interiormente. Se torna pleno, consciente, sem neurose ou outros quaisquer fenômenos psicóticos, perturbadores da personalidade e da vida. Então ela fala para a gente que esses verniz sociais, essas neuroses, trazem para a gente dificuldades no nosso dia a dia. E esse é o nosso grande desafio. Hamed finaliza a lição nos convidando a abandonar o verniz social. Jesus também fez isso conosco. O Chico também fez isso conosco. Gandhi, Madre Teresa, Francisco de Assis, Buda, Hermes Trismegisto, tantos outros vieram nos propor a integração com a nossa realidade. Nós precisamos nos integrar na nossa realidade. Qual que é ela? Espírito imortal, que caminha para a felicidade. Espíritos imortais, que temos um Pai que nos possibilita a melhor condição para que alcancemos a paz e a tranquilidade. Hamed finaliza assim: abandonemos o verniz social que nos impusemos no transcorrer da vida. O que ele quer dizer? Que nós fomos atrás. Nós até exigimos que nós nos parecêssemos, como Jesus diz, sepulcro caiado. Nos preocupamos com a exterioridade. E sabemos que tudo, como diz Emmanuel, tudo que vemos e tocamos vai morrer. E não nos percebemos das realidades imortais. Abandonemos o verniz social que nos impusemos no transcorrer da vida. Sejamos, pois, autênticos. Nossa, essa é difícil. Nos esforcemos para ser autênticos. Eu vou até mudar o texto aqui. Não, vamos voltar, né? Ao original. Sejamos, pois, autênticos. A proposta do Cristo é essa. Descubramos nossas reais potencialidades interiores, que herdamos da divindade paternidade, da divina paternidade. Gente, nós temos muitos potenciais e é eles que nós temos que externar. Olha o que Hamed fala. Descubramos nossas reais potencialidades. Ou seja, vamos deixar um pouquinho de ilusão, vamos deixar de nos comportar como uma sociedade que não sabe como se comportar, que muitas das vezes adota o errado como certo, que muitas das vezes transforma o certo em errado. O errado é errado, o certo é o certo. Ou seja, sejamos autênticos.
descubramos nossas reais potencialidades interiores que herdamos da paternidade divina. Ou seja, nós somos criaturas divinas. O nosso DNA é de Deus. Nós temos pedigree. Por que nós estamos tentando nos contaminar com o externo se temos dentro de nós água viva? Se temos dentro de nós as condições de fazer a nossa luz brilhar. Eu lembro lá do evangelista Mateus: brilhe a vossa luz para que os homens vejam as suas boas obras, glorifiquem a Deus. Porque foi Deus que nos fez. E se tem luz saindo daqui, é porque o Pai favoreceu a nós. Nos deu. Esse potencial é nosso. Vamos nos apropriar disso. É isso que o benfeitor pede. Descobramos nossas reais potencialidades que herdamos. Nós somos herdeiros dessa grandiosidade, dessa beleza do Pai. Desenvolvendo-as, essas potencialidades, agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com o mundo. Olha que interessante. Ele traz aqui a questão do objetivo. Estar em paz com o mundo e conosco. Amigos, no finalzinho do item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro fala para nós: não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens. A Deus ninguém engana. E aí o Lázaro traz outra situação, outra proposta, outra reflexão muito forte. E a nossa consciência está ciente de tudo. A gente não vai enganar a nossa caminhada evolutiva se ficarmos nos comportando e buscando ser esse sepulcro caiado. Nós precisamos, sim, fazer essa transformação, essa reforma. Então, se temos alguns que nós façamos como a recomendação da Joana, deixa escorregar, deixa cair simplesmente, tranquilamente, deixa isso para trás, nem lembre mais, nem comente. Muitas das vezes a gente até quer comentar. Não, eu parei de fazer isso, parei de fazer aquilo. Eu até fiz isso aqui no estudo, né? Mas tudo bem. Acho que vocês, bom, foi para ilustrar a nossa conversa. Mas a gente precisa fazer isso. Entender que Deus, os benfeitores, nós, o que fazemos ficará registrado. E se vai ficar registrado, nós querendo ou não, por que não buscar registrar fatos em que nos orgulharemos deles futuramente? Por que não fazer esse esforço? Porque eu não sei se você sabe, mas manter um personagem ativo, um verniz social, pleno, bonito, maquiado, penteado, dá muito mais trabalho do que ser autêntico. Dá muito mais trabalho. Que a gente busque atender o pedido de Jesus, entender a proposta do Hamed, desses N benfeitores que nós trouxemos aqui, o Emmanuel, a Joana de Ângeles, o Miramês, o André Luiz, que a gente busque nesses companheiros a força necessária para que a nossa potência realize no nosso dia a dia. Muito bem, estamos chegando no finalzinho.
Perguntas, dúvidas, questionamentos? Fiquem à vontade. Vocês têm até meia-noite para poder se pronunciarem. Hoje nós estamos terminando julho. Nós queremos aproveitar a noite muito boa.